Eu desenvolvo um estudo que investigue como o cinema documentário apresenta subsídios particulares no que concerne a relação entre tempo e narrativa em construções fílmicas autobiográficas. Com a exploração de suas particularidades ontológicas, o cinema documentário foi enxergue, isso a partir da sua virada moderna, na década de 60, como possibilidade de realização de uma narrativa autobiográfica que pode se construir a partir de ferramentas distintas a outros suportes de expressão de escrita sobre o eu, fazendo uma comparação aqui especial nesse caso com a literatura. Pelo fato da matéria-prima do cinema estar inscrita em espaços fenomenológicos distintos, o ato de filmar a respeito de si pressupõe outras formas de transposição da experiência vivida à narrativa, no que concernem noções temporais como as de passado, presente e futuro, novamente sem comparação com a palavra escrita. Buscarei apresentar aqui hoje algumas das maneiras através das quais a noção de um presente autobiográfico aflora em narrativas documentárias autobiográficas e em diversas delas constitui-se como subsídio particular da construção fílmica desenvolvido pelos cineastas ou pelas cineastas. Da maneira que entendemos o termo, o presente autobiográfico tende a estar manifestado e percebido enquanto tal quando existe engajamento da narrativa documentária com um conjunto de escolhas estilísticas e metodológicas como essas que eu coloco na tela. A cotidianidade como matéria-prima do conhecimento fílmico autobiográfico. B. A cronologia como estrutura de referência e de apoio da fruição do presente fenomenal da experiência vivida. E C. A autobiografia como interação, como possibilidade de emergência de laços afetivos entre o cineasta e as pessoas que são próximas de si, no espaço-tempo delimitado pela circunstância da tomada. E eu vou falar sobre esses tópicos separadamente. O conhecimento autobiográfico produzido por tais filmes relaciona-se, em sua fruição espectatorial, com a sensação de estarmos em contato com registros fílmicos que tendem a colocar a vida pré-textual, isso aqui é um termo de uma autora estudiosa da autobiografia que é a Susanna Egan, que é justamente a vida que acontece antes do registro, da escrita, enfim, como referência para o desenvolvimento da narrativa. Filmes que lidam com a noção de um presente autobiográfico tendem a nos suscitar, enquanto espectadores, a sensação de uma narrativa documentária que corre atrás de eventos e de relações que pertencem a estruturas de uma vida que é vivida independentemente da presença da câmera. Então, o primeiro desses casos, que é da cotidianidade, considero que uma das manifestações de um presente individual manifesta-se em narrativas autobiográficas a partir da exploração temática da noção de cotidianidade. Cineastas autobiógrafos ou autobiógrafas que trabalham tematicamente elementos de uma vida cotidiana, oferecem aos espectadores um convite para a acepção de suas próprias figuras como indivíduos que fruem o mundo a partir de relações com o mundo material, esse mundo aqui que a gente vive, e com outras pessoas a partir de estruturas com as quais a gente se identifica, enquanto espectadores. Trata-se, portanto, de um convite à consideração da figura de um cineasta autobiógrafo ou autobiógrafa menos em uma condição de mito e mais na condição de sua experiência perceptiva mundana em uma relação com as pessoas e as coisas. Em outras palavras, uma consideração à vida que é por eles ou elas vivida para além do ofício de cineasta. Cineastas, para além de serem cineastas, carregam um amplo substrato que compõe o panorama de uma experiência que é vivida na circunstância do ímpeto narrativo autobiográfico. Tal substrato compõe o que a autora Susanna Egan, essa que eu citei, refere-se como a vida pré-textual, uma teia de atividades e relações interpessoais, possivelmente flexionadas por uma história individual anterior a esse ato autobiográfico, que tendem a estar presentes na matéria viva de uma existência cotidiana. Para nossa reflexão, é interessante considerar a maneira através da qual tal substrato poderia transpor-se a partir da sua visualidade em imagens em movimento e do som que as acompanha. Em uma posição hipotética de um observador invisível que acompanha um indivíduo por um período de tempo determinado, seja uma tarde, um dia ou alguns dias, seria plausível afirmar que tomaríamos conhecimento de elementos que entenderíamos como próprios da vida dessa pessoa em questão. É possível vislumbrar que tal visionamento nos faria conhecer, por exemplo,
o lugar onde tal indivíduo habita, suas condições de moradia, ou o tipo de atividade que desenvolve cotidianamente, trabalho, estudo, por exemplo, sobre as pessoas com quem mantém contato em um nível diário e a sua relação particular com determinadas pessoas, seus laços afetivos mais próximos, algum esclarecimento sobre que tipo de atividade desempenha em momentos de relaxamento, algum gosto particular relativo à sua alimentação, por que não? Seu posicionamento dentro de estruturas sociais maiores, como classe social, orientação sexual, identificação de gênero, raça e etc. Então a ideia aqui é essa, né? Se você pudesse ser um observador invisível assistindo a uma pessoa sendo, né? Talvez esse conhecimento a respeito dessas estruturas sairia, né? desse visionamento, né? É evidente que tal experimento seria vulnerável às variáveis que poderiam modificar a natureza e a intensidade da produção de um possível conhecimento acerca da vida de determinada pessoa, claro. Mesmo assim, a hipótese aqui é de que assistir a determinada pessoa sendo é uma experiência fruitiva distinta daquela que comporia a recepção de um relato oral ou mesmo a leitura de um texto escrito por um indivíduo acerca dos mesmos tópicos. Cinematograficamente, considero a possibilidade de um registro imagético sonoro sincrônico como condição irrevogável para a produção de um conhecimento fílmico que visa transpor a experiência de um cineasta autobiógrafo ou autobiógrafa em uma perspectiva dialógica e relacional, né, do mundo da relação com as pessoas, como indivíduos que fazem parte de sua existência cotidiana. Historicamente dizendo, o trabalho desenvolvido por professores e alunos cineastas no departamento de cinema do MIT, Instituto de Tecnologia do Massachusetts, isso foi na década de 70, o MIT Film Section, consolida-se como um importante episódio para o desenvolvimento conceitual da transposição de aspectos cotidianos a uma narrativa autobiográfica, né? É o caso, né, do diário filmado de Ed Pinkos, Diaries, né, que foi filmado entre 71 e 76, que eu coloco ali alguns frames, que é o principal produto fílmico advindo das perspectivas conceituais e metodológicas desse departamento de cinema do MIT. Ao registrar 5 anos de sua vida individual e da sua família em um período de experimentações em âmbitos familiares, sociais e laborais, Diaries buscou testar as possibilidades de uma narratividade autobiográfica alicerçada no tempo presente da experiência vivida e registrada filmicamente pelo cineasta autobiógrafo. O filme de Pinkos enfatiza a importância de tornar o cotidiano visível como uma maneira de explorar a natureza da subjetividade das interações humanas. Ao empunhar a câmera e o gravador de som em situações integradas a seu cotidiano, o filme evidencia uma maneira particular de registro autobiográfico, né, naquele momento sobretudo, que buscava testar a sobreposição da tomada fílmica ao ato de viver. Posteriormente, de maneiras e em espaços-tempos distintos, cineastas lançaram mão da visibilização do cotidiano como matéria-prima de narratividades autobiográficas, né? Aqui dando também alguns exemplos diferentes, menos conhecidos. É o caso de Such a Good Boy I Gave Birth To, primeiro filme da trilogia autobiográfica do cineasta polonês Marcin Kowalska. Obtendo significativo reconhecimento em seu país de origem, o filme transpõe o cotidiano caótico e adverso vivido pelo cineasta em seu ambiente doméstico. Nele, o panorama de uma vida vivida para além da câmera transborda a tela ao assistirmos aos ininterruptos questionamentos de seus pais em relação às escolhas profissionais, às aspirações artísticas e ao estilo de vida do diretor. Ele é quem parece com uma cara de miserável o tempo todo no filme, e realmente é um curta-metragem de meia hora que você assiste o tempo todo os pais falando mal dele e ele não fala nada. Então é só a sensação dele colocar a câmera ali, que esse cotidiano vem de uma maneira muito forte e que você entende que é esse inferno dessa vida que ele vive tanto antes quanto depois desse registro. Ela vai continuar acontecendo, né? Em outra perspectiva, o panorama de uma vida pré-textual abarca o conhecimento promovido por No Home Movie, o último filme da cineasta belga Chantal Akerman, que o professor Márcio citou, né? A narrativa do filme evidencia o panorama íntimo, familiar e emocional da cineasta nos meses que antecedem a morte de sua mãe. Certamente a ideia de melancolia que o Márcio citou vem à tona aqui, né? No Home Movie foi lançado meses antes do suicídio de Akerman, ocorrido em outubro de 2015, né? Outro filme que esse cotidiano vem de uma maneira muito forte, né? Como matéria-prima narrativa.
Então, seguindo adiante, né, nossa segunda hipótese é a de que a transposição de um presente autobiográfico manifesta-se a partir da manutenção da ordem cronológica como regente de uma empreitada autobiográfica. Como consideração inicial, é possível sustentar que a câmera de filmar, em sua condição de aparato autômato, percebe e registra as superfícies do mundo material em uma sucessão de instantes com uma única direção, cronologicamente adiante. Há uma relação análoga, portanto, do funcionamento do aparato câmera com a maneira através da qual percebemos os elementos e os eventos do mundo material a partir dos sentidos, né? Sobretudo da visão e da audição. A sucessão cronológica mimetiza, como propõe esse autor da autobiografia também, que é o Paul John Aiken, o modo com que percebemos eventos e transformações, apresentando-se, né, a sucessão cronológica como uma manifestação da temporalidade inelutável da experiência humana. Sensorialmente, portanto, é impossível viver para trás, assim como é impossível filmar para trás. A transposição de um presente ou de presentes autobiográficos pode ser potencializada pela manutenção de uma ordem cronológica em uma perspectiva de construção narrativa, ou seja, não apenas o plano, né, que sempre segue adiante, mas também de uma narrativa que segue uma ordem cronológica. Subsídio frutífero para a compreensão de tal potencialização encontra-se na noção do tempo agostiniano, né? Santo Agostinho, no livro 11 das Confissões dele, faz uma ampla meditação sobre a ideia de tempo, né? Cujo presente, para além da relação especular apresentada na visão presente das coisas presentes, ou seja, né, o Agostinho coloca o sentido da visão como a fruição do presente de uma maneira forte, mas funda-se também na esperança presente das coisas futuras. Uma esperança ou expectativa fundada em um momento presente em direção ao desenvolvimento futuro é a base epistemológica de parcela importante do documentarismo moderno. A crença na transformação de indivíduos, situações e eventos diante da perspectiva indeterminada do desenrolar do tempo é motivação existencial de narrativas canônicas, por exemplo, do cinema direto estadunidense. O elemento indeterminado garante a potência narrativa do nosso visionamento, do sucesso ou não, por exemplo, das empreitadas de John Kennedy, tanto no Primárias e no Crise, né, do Robert Trill, filmes importantes do cinema direto, como também na trajetória pessoal de Paul Brennan, né, e de outros vendedores de Bíblia no Caixeiro Viajante, dos irmãos Mason, né, 67, entre outros tantos exemplos. Em uma perspectiva autobiográfica, a fruição do tempo presente em direção a um futuro indeterminado alicerça um processo criativo semelhante. Dominantemente, tratam-se de narrativas nas quais os cineastas autobiógrafos ou autobiógrafas reconhecem um ponto específico da experiência vivida em sua potencialidade de transformação. Em vários desses casos, o ímpeto autobiográfico inicial, esse quadrado laranja, alicerça-se em uma espécie de ato de fé diante da possibilidade da ação do tempo, cujo desfecho é impossível de antever na existência da vida do próprio ou da própria cineasta. Novamente, a potência de tais narrativas parece apoiar-se na acepção de um desejo de determinado ou determinada cineasta em compartilhar determinado aspecto de sua vida individual que julgamos como definidora para uma experiência que é vivida para além da câmera. É dessa forma que a vida e a possibilidade de registro correm em linhas paralelas, né, que eu coloco aí no gráfico, tocando-se, sobrepondo-se em circunstâncias espaços-temporais que entendemos como atos autobiográficos, né, os momentos em que a possibilidade de registro e a vida se fundem no registro cinematográfico, que são esses AA, né, os atos autobiográficos. Dispostos cronologicamente, a narrativa autobiográfica apresenta-se como desenvolvimento de uma situação rumo a um desfecho ou sugerindo o vislumbre de uma vida que continua sendo vivida para além do término da narrativa. Né? Pois antes, então, do ímpeto autobiográfico, você tem esse eixo da vida que continua acontecendo. Um cineasta decide fazer esse filme e aí a possibilidade de registro da vida continuam seguindo em linhas paralelas. E no último ato autobiográfico, né, que é o desfecho da narrativa, você tem o término de uma história, de um conflito, né, que um cineasta possa querer ter compartilhado com a gente, mas também a projeção. Né, você pensa, essa vida que esse cineasta ou essa cineasta mostrou pra gente vai ser continuada a ser vivida. Né, e aí
término, né, da narrativa não é o término da vida. Então a gente projeta, né, o que pode acontecer depois, né. O próprio Diaries, né, que eu passei sobre o Ed Pinkos, né, tem muito disso também, mas para dar outros exemplos, né, o caso, por exemplo, do First Comes Love, né, a cineasta Nina Davenport, é uma cineasta estadunidense, fez outros filmes autobiográficos, e nesse filme especificamente, ela com 40 anos, ela decide pela primeira vez engravidar por via de uma fertilização in vitro, e sem ter um parceiro amoroso ou uma parceira amorosa, né? Então o filme mostra todo o périplo dela, desde o momento em que ela fala, né, para os familiares que vai fazer isso. Eu vou deixar começar a sequência, que aí eu explico mais ou menos o que acontece. Aqui, bom, essa é ela, né? Aí ela consultando um médico, né? O tratamento hormonal para ela conseguir engravidar. Aí quando ela descobre que está grávida, ela já com barrigão, né? Ela tendo o filho na sala de parto, o filho pequenininho e o filho maiorzinho, né? Que é onde a narrativa termina. Ou até o Silver Lake Life, The View From Here, que foi até o filme sobre o qual eu falei na comunicação do ano passado, que ele começa a acontecer propriamente, mesmo quando o cineasta que sabe que tem HIV, começa a sentir, né, os efeitos da doença no corpo de uma maneira mais forte. Ele sabe que o tempo dele terreno não é muito longo e ele começa a filmar esse término da vida dele, né? No caso dele especificamente, tem uma certa projeção para o futuro ou posterioridade, porque ele morre, né, ao final da narrativa, e o filme é terminado por outras pessoas, né? Mas certamente essa ideia de cronologia como matéria-prima autobiográfica entra também de um jeito muito forte. Finalmente, né, a terceira manifestação de um presente autobiográfico consolida-se na transposição dos laços afetivos entre o cineasta autobiógrafo ou autobiógrafo e as pessoas filmadas em relação dialógica ou interativa no momento da circunstância da tomada, no momento do take, né? Cineastas autobiógrafos ou autobiógrafas frequentemente lançam mão de relações dialógicas com pessoas com quem mantêm uma relação íntima ou familiar, né? Cônjuges, né? Namorado, namorada, esposa, esposa, mãe, pai, filhos, como matéria-prima narrativa. Nesta configuração, há um trato singular mediado pela câmera no que tange a flexão do comportamento tanto do entrevistado quanto do cineasta, quanto da pessoa filmada quanto do cineasta, dependendo da relação familiar existente entre eles. As relações comportamentais impulsionadas pelos laços familiares e afetivos tornam-se parte inexorável de toda a encenação proveniente. A imersão dos laços afetivos é potencializada, embora não exclusivamente, pela incorporação fílmico-metodológica de uma equipe de uma pessoa só, né? Só o cineasta ou a cineasta apenas, carregando a câmera, o gravador de som, como essa potencialização, né? Ou seja, né, a ideia é que talvez, né, esses filmes que lidam com a matéria-prima íntima, né, de uma relação dialógica com uma pessoa com quem você tem um afeto, talvez esses laços emerjam, né, de um jeito mais potente quando o cineasta ou a cineasta esteja sozinho, né, diante dessa pessoa. Então, nessa condição, né, a tradicional relação de poder entre cineasta e pessoa filmada, adicionam-se os sentimentos de ambas as partes que regem a relação entre eles, né, entre essas duas pessoas: afeto, carinho, cuidado, respeito, decoro, autoridade, pavor. Em outras palavras, um cineasta que filma seu filho está desempenhando o papel de documentarista e pai, ao mesmo tempo em que o filho desempenha o papel de pessoa filmada e filho. Os devidos acúmulos dessas responsabilidades flexionam singularmente o tete-a-tete entre as partes que testemunhamos como espectadores. Neste cenário, expressões físicas, como as palavras pronunciadas, mas também os gestos, feições e silêncios, adquirem relevância e significado na maneira em que lemos a interação entre o cineasta e uma pessoa próxima de si. O presente autobiográfico é evocado nestes casos, pois transborda uma relação afetiva que lemos como pertencente à experiência pré-textual do cineasta ou da cineasta e da pessoa naquela circunstância específica. Trata-se de uma cristalização de afeto que, enquanto espectadores, conhecemos que perdura imediatamente antes e imediatamente após o registro cinematográfico. Por ser presente e apontar para uma circunstância presente, tal relação pode modificar-se ao longo do tempo. Nesse sentido, o visionamento de determinada circunstância interativa entre cineasta e pessoa filmada pode, após determinado período, apresentar-se em sentido fantasmagórico,
como uma cristalização de emoções e afetos distintos, né? Um cineasta, uma cineasta que filma um relacionamento amoroso pode acreditar que aquele amor existe no momento ali da circunstância da tomada, e ele é passado mesmo pra gente enquanto espectadores quando a gente vê isso, né? Mas isso pode não acontecer mais em 1 ano, 5 anos ou 10 anos, né? Então aquele presente toda vez que é evocado novamente pelo visionamento do filme essa cristalização que aconteceu de afetos que depois, né, são extintos, né? Então alguns ou algumas cineastas lançam mão exatamente de tal prerrogativa como matéria-prima fílmica. Historicamente, entretanto, tal propriedade, né, dessa cristalização do afeto no momento presente carrega em si a potencialidade de um comprometimento ético, né? Nesse caso, por exemplo, como um término de um relacionamento amoroso, né, as partes podem não concordar com esse filme depois de um tempo. Mas também tem muito na história do documentário autobiográfico de cineastas que filmam filhos pequenos e depois, quando os filhos crescem, eles não gostam mais de ver-se pequenos, né? Então os filmes param de circular, né, e por aí vai. Como exemplo, né, acho que a obra inteira desse cineasta, que é o Ross McElwee, né, que o professor Márcio também citou, é um bom exemplo. Nesse primeiro filme que ele faz, que ele vai falar sobre a relação difícil que ele tem com o pai, isso aparece bastante, né? Essa tomada que o pai diz: ficarei satisfeito quando esse olho grande for embora, quando a lente for embora, né? Porque o pai não gostava do fato do filho começar a ser um cineasta. Mas sobretudo nessa última ideia que eu falei, da relação que ele tem com o filho dele, né? Que se chama Adrian, né? O Ross McElwee é um cineasta que fez só documentários autobiográficos, né? Desde a década de 80 até hoje em dia, e a relação dele com o filho perpassa todos os filmes, né? Aqui é claro, quando o filho nasce não tem uma relação dialógica, mas aqui quando o filho tem por volta de 4 anos, né, e é um menino alegre, feliz, você vê uma relação ali muito bonita ali entre pai e filho, né, de uma brincadeira pueril entre os dois. Mas o que o McElwee vai fazer ao longo dos filmes dele também é tematizar um desgaste, né, um esgarçamento da relação entre ele e o próprio filho, né, que ele mostra, por exemplo, já quando o filho é um pré-adolescente, né, no Bright Leaves, mas sobretudo, né, quando o filho já é um jovem adulto, aqui no Photographic Memory, que é o último filme dele, em que o filho e essa relação dos dois já está realmente totalmente esgarçada.